Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Então, depois de já termos falado sobre quinhentismo, barroco e arcadismo, começaremos a discutir o romantismo. Quero que vocês tenham consciência de que falaremos sobre romantismo durante todo o mês de maio. Sim, porque o romantismo é dividido somente na poesia em 3 gerações. Cada geração tem as suas características e depois a gente estuda a prosa, a ficção. Quais são os principais livros, quais são os principais autores, ok? Então vamos lá. Texto histórico. Aqui nós não estamos falando ainda do Brasil, estamos falando do romantismo na Europa. Então, o romantismo aconteceu principalmente na Itália, Alemanha, Inglaterra e França. E com força na França. Quando aconteceu? Começou no século XVIII e foi até meados do século XIX. Então, primeiro começou lá e depois chegou ao Brasil, certo? A Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, foi um marco histórico bem importante, porque a literatura, ela sempre vai ter uma influência da história. A história e a literatura estão sempre lado a lado. A Revolução Francesa tinha os seus ideais. Quais eram? Liberdade, igualdade e a fraternidade. Liberdade essa que também refletiu na própria escrita romântica, ok? Então, com a Revolução Francesa, a burguesia chegou ao poder. E quem era essa burguesia? A burguesia era uma classe média que estava ganhando a ascensão e começando a ter, então, o seu poder. E uma outra questão muito importante é que o romantismo é a representação dessa burguesia. A burguesia chega ao poder e quer se ver na arte. Então, a burguesia tem os seus ideais inseridos no romantismo. Então, vamos lá. Características gerais. A burguesia, o que eu acabei de falar, fez com que a arte, que até então era voltada para os nobres e sua visão de mundo, fez com que ela passasse a priorizar os valores burgueses. Predominam no romantismo o sentimento, o espiritualismo, a subjetividade, o impreciso, o instável, o exótico, o entusiasmante. A razão era soberana na arte Arcade, lembram? Então a gente tinha lá, gente, sempre que a gente fala de uma escola literária, as outras vão aparecer, porque uma sempre vai fazer referência à outra, de maneira que a gente consiga entender as diferenças entre elas. Então olha só, a razão soberana na arte Arcade. Lá no arcadismo, a razão é que predominava, a gente tinha o antropocentrismo. E antes do arcadismo, nós tínhamos o barroco. E aí o barroco apresentava aquela dualidade, antropocentrismo versus teocentrismo. Lembram? Então o homem não sabia o que ele fazia, ele não sabia se ele dava mais atenção à alma, né, e se preocupava com a religiosidade, ou se ele dava mais importância para o corpo e, vou curtir a vida, porque afinal de contas, carpe diem, né? Aproveite o dia, a efemeridade da vida, a vida passa rápido, tá? Então a gente tem aí, ó, falamos do barroco. No arcadismo, a razão era soberana. E agora, no romantismo, o que é muito importante? O sentimento, o sentimentalismo. Então, vamos lá. A razão era soberana na arte Arcade, passa a dar lugar à emoção. Então, a gente tem aí uma característica muito importante. Egocentrismo. Ego significa eu em latim. Então, eu estou no centro, né? Daí a gente tem a subjetividade. Subjetividade vai falar dos sentimentos, né? Então, quando a gente fala, isso é muito subjetivo, isso é muito pessoal. A gente tem a subjetividade versus a objetividade. O romantismo não trabalha com a objetividade, então essa subjetividade está ligada ao sujeito. O sujeito tem a sua opinião, por isso cada sujeito tem a sua opinião. Por isso é que na verdade não existem coisas, né? Acho que tudo é subjetivo. Então vamos lá. A maior preocupação do escritor romântico passa a ser a expressão de suas emoções de forma subjetiva, ou seja, de forma pessoal e original. Então agora vamos falar sobre as características temáticas. Então olha só, temos uma questão muito importante que é a fuga da realidade. A fuga da realidade também recebe 2 nomes, evasão ou escapismo. Evasão significa fugir, evadir, e escapismo, escapar. Então,
Isso acontece através do espaço, do tempo, do universo onírico e através da morte também. Como assim através do espaço? Então, o sujeito poético foge para paisagens distantes e desertas, até mesmo para o Oriente. Então, você está em um lugar, mas você foge, a sua mente foge para outro lugar. A gente também tem isso através do tempo, ou seja, eu estou vivendo o presente, mas estou pensando principalmente no meu passado. Temos também a questão do universo onírico. Onírico significa sonho. Então, o sujeito está mais preso à imaginação dele do que ao que está acontecendo de fato. Ele está mais preso ao sonho do que à realidade. E a morte também é vista como a solução para os problemas. Uma outra questão muito importante é que não existe final feliz no romantismo. Geralmente, uma pessoa, né, a gente tem um casal, geralmente uma pessoa morre. Ela não é um amor platônico, ela não recebe aquele amor e para ela a melhor saída, ela sofre tanto, a melhor saída é se matar. Então, temos uma outra característica muito importante que é o nacionalismo. Então, eu coloquei aí, a Revolução Francesa fez surgir o conceito de nacionalismo. Porque, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o homem comum passou a se ver como um cidadão, porque ele passou a ter direitos e deveres. Então surge aí o nacionalismo, que é uma característica extremamente importante, não só na Europa, mas também no território brasileiro. Então a gente tem um poema que se chama Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Então eu vou ler para vocês. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Então, olha só, perceba aqui que o sujeito poético está exaltando a pátria dele. Então, olha como o mar é sereno, o céu é um manto azulado, o mundo é um sonho dourado. E aí a gente tem questões importantes aqui no poema. A gente tem a exaltação à pátria, que tem um nome, recebe um nome específico de ufanismo, é uma exaltação sem limites. A gente tem o nacionalismo, né, que está ligado aí ao ufanismo. E a gente tem também a questão do nacionalismo, né, você ter amor à sua pátria. Perdão, nacionalismo já falei. E a gente tem também a questão da fuga para o tempo, a fuga temporal. Então, o sujeito poético está com saudade da infância dele, da infância querida, né? O tempo o tempo que não vai voltar. Temos uma outra característica também, super significativa, arrasei. Então, é a idealização da mulher. Ela é inalcançável, a mulher é pura, ela é virgem. Então, vou ler para vocês o poema também de Álvares de Azevedo. Ah, então perceba uma coisa. Eu estou falando sobre as características da Europa, certo? Que também são características do Brasil, mas eu já estou usando aqui autores brasileiros, tá? Então a gente entendeu o contexto histórico, viu as características que são também características do romantismo brasileiro, mas já entendendo quem são os poetas mais importantes e conhecendo poemas clássicos dessa época. Então aqui, idealização da mulher. Ah, vem, pálida virgem, se tens pena de quem morre por ti e morre amando. Dá vida em teu alento a minha vida, une nos lábios meus minha alma tua. Eu quero ao pé de ti sentir o mundo, na tua alma infantil, na tua fronte. Beijar a luz de Deus nos teus suspiros, sentir as virações do paraíso. E a teus pés, de joelhos, crer ainda que não mente o amor que um anjo inspira. Que eu possa na tua alma ser ditoso, beijar-te nos cabelos soluçando e no teu seio ser feliz morrendo. Forte, né, gente? Então, olha só, percebam que uma questão muito importante no romantismo é, eu falei pra vocês que a gente tem 3 gerações, cada geração tem as suas especificidades. A mulher, na primeira geração, ela tem muito destaque. E ela não existe uma proximidade entre esse casal.
A mulher na terceira geração já vai ter uma outra atitude, tá? Então, olha só, aqui não existe, então, uma proximidade sexual entre esse casal, ok? Isso é uma característica bem importante. Então, o sujeito poético, ele poderia até desejar essa proximidade com a mulher amada, mas ele sabia que ela era inalcançável. Isso não iria acontecer. Agora temos aqui uma imagem. Eu não consegui colocar o nome do autor, o nome de quem fez a tela, do pintor. Eu vou fazer esse material também, vou colocar para vocês lá na plataforma e lá eu coloco, ok? Então, por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque a natureza é muito importante e, mais do que isso, ela é muito expressiva. Então, olha só, a natureza dos textos românticos traz significados. Como assim? Se o homem está feliz, a paisagem vai aparecer bonita, um céu claro, enfim. Então, a natureza é uma extensão do indivíduo romântico. Agora, se esse homem tem sentimentos ruins, sabe, sentimentos negativos, a natureza também vai representar esse sentimento do homem. Agora vamos falar sobre as características formais. Os códigos clássicos são substituídos pela liberdade de criação. Isso, então, lembra a liberdade lá da Revolução Francesa. Isso significa dizer que os textos românticos são marcados pela liberdade formal. As formas clássicas, como os sonetos, eu cheguei a falar sobre o conceito de sonetos com vocês lá em Barroco. Então, o soneto clássico é quando a gente tem 2 quartetos e 2 tercetos. As métricas regulares, a gente vai ter uma aula para falar sobre essas métricas regulares. As rimas tão comuns no estilo literário anterior são abandonadas. Então, a liberdade é uma característica muito importante no romantismo. Os sonetos não vão ser tão presentes assim, tá? Agora vamos lá. Para traduzir as emoções do eu lírico, os escritores românticos lançam mão de recursos como intensa adjetivação. Então, se eu quero expressar a minha opinião, uma maneira de fazer isso é expressar minha opinião através de adjetivos, aquela classe gramatical que qualifica, né? Então, a gente tem intensa adjetivação, pontuação abundante. Então, é muito comum né? Tem lá o H e vários pontos de exclamação. Você, como vem a minha amada linda. Então, expressa admiração, espanto, né? Pontos de interrogação, reticências e principalmente pontos de exclamação são muito frequentes nos textos românticos.